Olá, bom dia. Olá, Bom bom dia, dia, Bom dia, professor. professor. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, professor Ingo. Bom dia, Edson. Tudo bom, Guilherme? Guilherme. Bom dia, professor. Tudo bom, Edson? Prazer te rever aqui. Edson, muito elegante. Obrigado, professor. Um prazer grande estar com o senhor aqui na sala. Luciane, é top. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor Bom Ingo. dia. Tudo bem, gente? Bom dia, professor. Bom dia a todas, bom dia a todos, professor Ingo, alegria Olá, estarmos Melina. juntos. Tudo bem? Prazer, igualmente. Bom dia, professora Melina. E Melina. Bom dia Edson, bom dia a todas e todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Somos três que falamos hoje, né? Isso? E a professora Laura. A Laura também. Tá. Acho que a Laura não conseguiu entrar ainda, né? Pelo visto. Acabou de entrar, professor. Acabou de entrar. Olá, bom dia. Bom dia. Oi, Laura. Tudo bem? Oi, Ingo, Professora, tudo bem? E você? Bom dia, Tudo Laura. tranquilo. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem? Já estamos online? Ainda não, né? Já. Estamos aí já com umas 60 pessoas 69, né, indo rápido, nos acompanhando. Maravilha. Maravilha. Como vocês querem fazer a ordem? professora, bom dia, tudo bem? Me chamo Edson, eu que vou coordenar aqui a mesa com os professores. E, na verdade, por sugestão do professor Hilton, sugeriu que nós começássemos com a professora Melina e, posteriormente, saber se o professor Ingo ou a professora Laura seriam o segundo e terceiro, respectivamente, mas aí é critério dos professores. Ah, eu sou flexível, gente. Sigo aí as colegas e o colega. Eu também, eu obedeço a determinação do professor Hilton, mas caso alguém também queira ou precise antes, fico também à disposição. Professora Laura, como a senhora prefere, professora? Professor Edson, estou à disposição também. Podemos começar com a professora Melina, eventualmente, depois eu, depois o Ingo? Ingo, Pode ser, claro. você? Professor Guilherme Pupi, posso começar? Por favor, amigo, faça as honras. A coordenação é sua. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas que estão aqui conosco. Já na contagem do professor Ingo, nós, na verdade, já somos 82 pessoas na sala. Primeiramente, digo a vocês que é uma enorme honra poder iniciarmos aqui o segundo dia do nosso quinto Seminário Internacional de Constitucionalismo Digital. Tenho o privilégio de mediar esta mesa de gigantes, né, que aqui estão conosco, professora Laura, professora Melina e professor Ingo, e dizer para vocês que essa honra, na verdade, muito, né, pela oportunidade de poder ouvi-los, de poder estar aqui, né, nesse momento, falando sobre três temas específicos do constitucionalismo digital, dentro da perspectiva da linha de pesquisa de estudo de cada um dos professores. E começaremos aqui, sem mais delongas, e agradecendo ao professor Guilherme Pupi, né, na pessoa do professor Guilherme Pupi, ao IDP, na pessoa do professor Ingo, à PUC do Rio Grande do Sul, a oportunidade de iniciarmos esse segundo evento. A professora Melina iniciará os nossos trabalhos na mesa falando sobre constitucionalismo digital feminista, né? A professora Melina, ela fez estágio de pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, doutora em Direito Constitucional com ênfase em Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela PUC São Paulo. Ela é pesquisadora visitante, foi pesquisadora visitante na Escola de Direito da Universidade de Harvard em 2011 e mestre em Direitos Humanos também pela PUC São Paulo. Bacharel em Direito pela UFPR, pela Universidade Federal do Paraná, e atualmente é professora associada do curso de graduação em Direito e de pós-graduação Stricto Sensu, Direito, Mestrado e Doutorado da Universidade Federal do Paraná. A professora Melina falará
novamente conosco sobre constitucionalismo digital feminista e, posteriormente, passarei a palavra à professora Laura Schertel Mendes, que falará sobre a regulação da inteligência artificial e, posteriormente, ao professor Ingo Starlet, que falará sobre direito ao esquecimento, evolução e perspectivas. Professora Melina, muito obrigado novamente pela sua presença, pela oportunidade de falar aqui no nosso 5º Seminário Internacional de Constitucionalismo Digital. E a professora tem a palavra a partir de agora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria começar, então, cumprimentando a todas e a todos. Queria, em especial, agradecer ao convite para estar nesse evento ao meu colega querido aqui da Universidade Federal do Paraná, também professor do IDP, professor Hilton. Queria agradecer também ao nosso presidente de mesa aqui, professor Edson Pontes Pinto, por nos organizar aqui nesse painel, que muito me honra integrar, ao lado do professor Ingo Starlet, uma referência para todas e todas nós no direito constitucional, e também da professora Laura Mendes, primeira, espero que de muitas mesas, professora, que possamos dividir. Como o professor Edson já destacou, o meu tema hoje vai explorar 2 movimentos contemporâneos que vêm aí remodelando a paisagem do constitucionalismo, do direito constitucional, não só brasileiro, mas numa perspectiva global, que são os movimentos do constitucionalismo digital e do constitucionalismo feminista, e ver de que maneira que esses movimentos se encontram aí, que as suas rotas se entrecruzam. E eles partem da mesma premissa, né, da insuficiência do contexto do discurso tradicional do direito constitucional, né, são caminhos diversos entre si que se abrem a partir dessa insatisfação e que compartilham uma certa crítica com a limitação, né, do discurso constitucional tradicional, ainda pensado naquele paradigma moderno. Então, são nesses caminhos de crítica, né, a essa insuficiência do constitucionalismo moderno, da qual tanto o constitucionalismo digital quanto o constitucionalismo feminista, cada qual no seu campo, eles partem. E antes de entender como essas 2 vias críticas podem se encontrar, me parece importante demarcar o que é que nós estamos falando aqui dentro de cada um desses campos. Até porque tanto a expressão do constitucionalismo digital quanto a expressão do constitucionalismo feminista são plurais, né? Elas congregam um conjunto de sentidos e um conjunto de significados teóricos e, portanto, me parece bastante importante demarcar aqui o que é que estou tratando dentro de cada um desses signos. Em primeiro lugar, o constitucionalismo digital surge, né, sobretudo nos debates contemporâneos do direito constitucional, como uma moldura, um framework, que emerge da necessidade de adaptarmos as normas constitucionais e o discurso constitucional aos desafios da era digital, sobretudo no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais, né? Ou seja, ele vai envolver aí a integração, né, de novos direitos, ou talvez novas roupagens a direitos cujo conteúdo nós já conhecemos, né, como privacidade, como proteção de dados, liberdade de expressão, né, e a necessidade dessa adaptação, portanto, das estruturas legais existentes a esse novo campo ou a essa nova era digital. Isso porque, obviamente, essas transformações que o mundo digital nos dá, elas, de fato, geram não só em velocidade, mas também em estrutura, a necessidade de adaptação das bases de alguns conceitos constitucionais que nós estamos aí no mundo analógico bastante acostumados a utilizar. E isso é fruto, né, da própria dinâmica das relações sociais. Se essas relações são profundamente impactadas pela revolução digital, obviamente o direito e o direito constitucional não fica inerte a essas modificações. Portanto, os arranjos constitucionais precisam sofrer essas adaptações, precisam ser
modificados, reintegrados, reinterpretados para poder enfrentar de uma maneira melhor as transformações que vêm desses desafios da era digital. Portanto, nós estamos aqui num momento bastante desafiador para o discurso constitucional, que é dar conta de algo para o qual o constitucionalismo, de fato, não foi pensado, né? Então, é justamente na tentativa, né, de mantendo o propósito do constitucionalismo moderno, que é, de um lado, limitar o poder e, de outro lado, garantir direitos, né, mantendo esse propósito, a necessidade dessa recolocação aí de espaços, de tempos e de molduras constitucionais para atender aos imperativos que surgem aí com as dinâmicas virtuais. Em termos, né, do que diz respeito de um dos reptos modernos do constitucionalismo, da contenção de poderes, né, esse é um dos grandes desafios do constitucionalismo digital, reequilibrar essas novas assimetrias de poder, né? Então, a gente tem, de um lado, os estados com um poderio maior, através do uso da tecnologia digital, né, ganhando um poder de controle da vida dos cidadãos e das cidadãs, né, mais exacerbado. De outro lado, junto com o crescimento do poder dos atores estatais, a gente vê também os novos atores privados, né, sobretudo aí grandes empresas, né, e não são muito numerosas, concentradas aí num conjunto de empresas, né, alguns autores do constitucionalismo digital até falam dos gigantes do Vale do Silício ali, então esses novos atores privados que gerenciam produtos e serviços digitais que acabam por influenciar não apenas o modo pelo qual a gente, né, se comporta em sociedade e usufrui dos nossos direitos, mas muitas vezes também acabam por influenciar os próprios destinos democráticos aí das sociedades contemporâneas. Então, é dentro desse complexo dentro desse processo, perdão, muito complexo, né, que a constitucionalização da sociedade digital vai avançando aí nesse campo que vem sendo, não sem, né, debates e tensões, chamado pelas autoras e pelos autores de constitucionalismo digital, e que tem uma característica bastante própria e diferenciada do constitucionalismo moderno, já que ele não é centralmente coordenado, né? Ao contrário das sociedades modernas que deram origem às primeiras ondas do constitucionalismo e aos primeiros documentos formais, que nós chamamos de Constituição, que tinham um centro claro e específico do poder, aqui não existe mais um único núcleo, né? Nós temos múltiplos níveis que trabalham simultaneamente e interatuam a partir dessa esfera digital. Os Estados-nação, obviamente, continuam sendo atores importantes, mas não só, né? Nós temos essas grandes empresas multinacionais que também dominam, mas também temos um novo fluxo de comportamento da própria sociedade civil, né? Um ativismo digital que também surge como uma possibilidade nesse campo, né? Então, nesse somatório de forças desses atores que se equilibram nesses múltiplos níveis, que também não conhecem mais as fronteiras fictícias com as quais, né, a soberania do Estado moderno operava, nesse somatório de forças é que o direito constitucional precisa se recolocar, ainda com aquele ethos de limitar o poder e garantir direitos fundamentais, né, mas a necessidade de, obviamente, dar uma roupagem diferenciada para esse ethos, né? Então, essa missão moderna do constitucionalismo, ela precisa ser reorientada, né? E, obviamente, trata agora, né, de múltiplos autores em múltiplas instâncias de proteção, né? E isso, obviamente, nos coloca aí um desafio bastante grande, né, para continuar operando com as categorias do constitucionalismo. Novas camadas, portanto, são adicionadas a esse cenário, novos princípios ou novas interpretações de princípios já existentes também são trazidas a esse cenário.
Mas o ponto do qual eu parto aqui, e isso não é sem controvérsia dentro dos debates sobre constitucionalismo digital, mas aqui me filio a Eduardo Celeste e outros pensadores, que o constitucionalismo digital não é um campo novo e apartado do discurso do direito constitucional, né? Ele é uma abreviação útil para denotar, né, esse novo momento do constitucionalismo que precisa de uma certa tradução, né, do projeto constitucional para esse contexto da sociedade digital, mas nós não estamos falando, enfim, de um novo momento constitucional ou, inclusive, né, da necessidade de pensar em outra coisa para além do direito constitucional. Portanto, eu entendo que as ferramentas do constitucionalismo, elas podem e devem ser readaptadas para esse novo momento, mas a proteção dos direitos fundamentais, as garantias do Estado de Direito, a separação de poderes, né, continuam como corolários importantes, né, ainda que nesse cenário agora pautado pela sociedade digital. Portanto, a tecnologia digital, essa nova era digital, não cria um mundo isolado, né? Ele está dentro, né, ainda da ideia do constitucionalismo, que foi pensado para o mundo analógico e, obviamente, precisa ser traduzido para essas garantias também na arena digital, mas a gente pode, obviamente, fazer essa adaptação. Óbvio que esse é um processo que ainda está em andamento, né? Essa constitucionalização do espaço digital ainda caminha conforme nós mesmos, né, vamos aprendendo e tomando ciência, mas, obviamente, o discurso constitucional continua sendo aí uma ferramenta muito importante nesse momento, sobretudo, né, para garantir aquele mesmo repto do constitucionalismo moderno, que é evitar absolutismos, venham de onde eles venham, sejam da arena pública, seja da arena privada, e, de outro lado, trazer as garantias fundamentais da proteção dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. Portanto, o constitucionalismo digital vai perpetuar esse repto, vai perpetuar esses princípios constitucionais, né, dentro dessa sociedade agora 4.0, digital, ou seja lá como nós queremos chamar. Então, isso, né, com relação a esse primeiro conceito que nos desafia, que é o conceito do constitucionalismo digital. Com relação ao conceito do constitucionalismo feminista, né, que pode também ser um desses movimentos contemporâneos aí que desafiam a paisagem do direito constitucional, ele também parte de uma insatisfação do discurso constitucional moderno, sobretudo tendo em vista a frustração das promessas básicas que esse mesmo discurso constitucional moderno fez, mas não entregou, dentre elas, a promessa da igualdade, né? Então, aqui um olhar de como essas estruturas constitucionais existentes, elas não só não deram conta de promover uma igualdade de gênero, mas como elas mesmas podem perpetuar desigualdades. Então, o constitucionalismo feminista, ele desafia um pouco essa linguagem neutra do direito constitucional e das constituições, que muitas vezes acabam por omitir, silenciar e marginalizar as demandas por igualdade, né? Então, o foco aqui é incorporar uma perspectiva de gênero dentro do discurso constitucional, garantindo aí não só direitos expressos de proteção contra a discriminação, promoção da igualdade material, mas também uma interpretação, mesmo de categorias clássicas do constitucionalismo, mas que também adotem essa lente de gênero, né? E aqui é bastante importante destacar, e esse também, de novo, é um ponto que mesmo dentro do movimento do constitucionalismo feminista ainda é fruto de muito debate, porque existem muitos feminismos a conceituar esse constitucionalismo. Então, aqui a gente parte de um conceito de feminismo bastante abrangente, calcado na ideia da igualdade substancial mesmo, né? Da igualdade econômica, social, política, cultural entre homens e mulheres, e entendendo também esse significado de mulher
como um significado bastante amplo e inclusivo, né? Mulher não é só ser biologicamente mulher, é ser socialmente reconhecida como mulher, é sentir-se mulher, perceber-se mulher, e fazendo, obviamente, todo o entrecruzamento com outras categorias que também atravessam o gênero, como a raça, a classe, né, idade, origem e tantos outros marcadores aqui que nós podemos trazer. Então, ainda que o constitucionalismo feminista seja esse movimento diverso, complexo e miscigenado, né, ele, enfim, pode ser aplicado aos mais variados contextos, mas tem como um ponto comum redefinir as experiências constitucionais a partir dessa visão de gênero. Né? Isso porque o constitucionalismo tradicional foi e ainda é um movimento sem mulheres. Né? As mulheres foram apagadas da história do constitucionalismo, seja do ponto de vista da sua própria autoria, seja do ponto de vista dos sujeitos e das sujeitas de proteção. Né? O constitucionalismo moderno, ele foi pensado por homens e para homens, e aquele sujeito abstrato da modernidade, de abstrato não tinha nada e tinha um sexo bastante bem definido, que era o sexo masculino. Então, a partir dessa insatisfação, é que surge o constitucionalismo. Acho que tem alguém com o microfone aberto, acho que já fechou. É a partir desse movimento de insatisfação que surge o constitucionalismo feminista, né, que tem justamente como objetivo essa provocação dentro dessa tensão construtiva que o elemento de gênero pode trazer para pensarmos o direito constitucional, né, e resgatar aí não apenas as mulheres como sujeitas da proteção constitucional e pensar, obviamente, direitos, né, e as próprias categorias constitucionais a partir dessas lentes de gênero, mas também, em alguma medida, resgatar o próprio protagonismo dessas mulheres no pensar do direito constitucional e também no fazer aí do direito constitucional nas experiências constituintes. Então, ver o direito constitucional pelas lentes do feminismo traz uma virada epistemológica que amplia a latitude e os fundamentos do direito constitucional, provocando também, da mesma maneira que o constitucionalismo digital, uma revisão crítica das suas estruturas, né? O constitucionalismo feminista, na mesma medida que o constitucionalismo digital, ele expande o direito constitucional daquela visão unicamente estatocêntrica, pois ele coloca um desafio global para o direito constitucional, né, e rompe, portanto, com essa visão exclusivamente limitada às fronteiras estatais que o constitucionalismo moderno nasce abraçado e nos leva a pensar necessariamente numa lógica integrada, multinivelada, tal qual o constitucionalismo digital também nos leva. Então, a gente vai identificando nesses movimentos de crítica pontos aí em comum que permitem, talvez, refletir, né, em algum desses entrecruzamentos do constitucionalismo digital com o constitucionalismo feminista. E um dos pontos em que eles podem se encontrar é justamente no movimento, num dos movimentos, né, que, enfim, trabalham nessa interseção, e aqui eu gostaria de destacar muito rapidamente o chamado cyberfeminismo, que tem justamente como objetivo explorar essa relação entre gênero, tecnologia e internet, buscando aí a garantia de que as mulheres possam ocupar esse espaço digital com segurança e também com equidade, né? Então, o cyberfeminismo não é um movimento recente, né? Ele já, desde sobretudo da década de 90, aí, vem questionando as tecnologias de informação, né, e de comunicação, e expondo como essas questões de gênero, né, podem ser um fator crucial, né, dentro desse espaço digital, desafiando as estruturas patriarcais que, tal qual no mundo analógico, também no mundo digital se reproduzem. Aqui há um texto muito famoso que eu me permito aqui referenciar e indicar, que é um texto da Donna Haraway, já de meado da década de 80, em que ela fala do Manifesto Ciborgue,
né, e é identificado justamente como talvez, né, um dos documentos pioneiros aí desse cyberfeminismo. E nesse documento, a autora propõe uma metáfora, né, política, filosófica do ciborgue para questionar justamente essas dicotomias, essas categorias que o constitucionalismo e o direito, do modo geral, usam, né, entre homem e mulher, natureza e cultura, humano e máquina, né, e trabalhando com essa ideia de que o ciborgue é uma identidade híbrida que transcende essas fronteiras e que nos leva a pensar além desse binarismo. Né? Então, essa fusão aí do humano com a máquina no ciborgue, né, nos traz novas possibilidades de identidade, e aí que a Haraway critica, né, essa ideia de identidades naturais, como se houvesse uma identidade feminina natural, uma identidade masculina natural, propondo aí justamente, né, esse espaço da própria reinvenção das sujeitas e dos sujeitos como um espaço possível. Né? Então, a tecnologia aqui nesse contexto, para a dona Haraway, ela pode ser vista tanto como uma força que pode reproduzir opressões, mas também como um meio de subversão e como um meio de empoderamento. E é por isso que esse manifesto ciborgue aí acabou se tornando um marco para, dentre outras esferas, né, como o pós-humanismo, mas sobretudo um marco para o cyberfeminismo, nos dando aí essa possibilidade de repensar as relações de poder no âmbito digital com relação às identidades de gênero. E, obviamente, que nesse campo, né, do cyberfeminismo, ou da proteção das mulheres na arena digital, nós temos muitos desafios. E pela impossibilidade do tempo aqui de abordá-los todos, até porque seria impossível esgotá-los, mas eu gostaria de me concentrar, sobretudo, na questão da violência de gênero online, que, tal qual no mundo analógico, é também um fenômeno assustadoramente universal e crescente, e também a desigualdade no acesso à tecnologia. Né? A violência de gênero no ambiente digital, que alguns autores também gostam de chamar de cyberbullying ou de cyberviolência, ela pode assumir várias formas, né? Mas ela tem um objetivo comum, que é de intimidar, assediar, humilhar, afastar, né, o protagonismo feminino do campo virtual. Né? Pode vir na forma, por exemplo, de assédios, de ataques online, né? Ameaças de violência, disseminação de fotos ou conteúdos íntimos sem conhecimento, né? O campo da revenge porn ou da pornografia de vingança é uma prática, infelizmente, bastante comum e que abrange essas formas de violência online, né? O doxing, que é também uma forma de exposição, sobretudo de pessoas vulneráveis, e as mulheres aí são os principais alvos, né? Então, essa exposição deliberada de informações, né? Especialmente de mulheres que têm um ativismo, como jornalistas ou políticas, isso, infelizmente, tem sido uma questão, né, bastante comum nesse ambiente digital. Né? Isso ainda tem um entrecruzamento com a questão da privacidade, com a proteção de dados, né? E que as mulheres, de fato, estão mais vulneráveis a sofrer esse tipo de violência também no mundo online, né, do que os homens. Um outro campo que ainda nos desafia muito nessa interseção do constitucionalismo digital com o constitucionalismo feminista são as próprias desigualdades no acesso às tecnologias. Né? Especialmente nós que estamos aqui num constitucionalismo periférico, no sul global, as mulheres têm menos acesso à internet e às tecnologias digitais que os homens. Isso, obviamente, traz muitas limitações em termos de acesso a oportunidades, seja oportunidade de conhecimento, oportunidade informacional, oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, né? Portanto, aqui nós temos muitos canais mediados pelo uso da tecnologia que essas mulheres se tornam alijadas, né? Em especial mulheres periféricas, e aí
né, aqueles recortes que eu falava antes, né, com relação às mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres do campo, né, elas ficam ainda mais suscetíveis a essas desigualdades, né? Então, só para trazer aqui alguns dados relevantes de 2023, né, da ONU Mulheres, 37% das mulheres no mundo não têm acesso à internet, né, contra 30% dos homens, né? Nos países menos desenvolvidos, e o critério usado aqui é o da OCDE, 43% das mulheres têm menos probabilidade de usar a internet do que homem, né? E nas áreas rurais, essa disparidade fica mais grave. Em regiões como a África do Sul, em algumas regiões da Ásia, nas suas áreas rurais, as mulheres têm 4 vezes menos probabilidade de acessar a internet do que um homem, né? Então, essa disparidade de acesso, ela é bastante exacerbada e dá conta de como essas desigualdades, né, do mundo analógico também invadem e atravessam o mundo digital, porque, como eu dizia antes, e a premissa da qual eu parti foi justamente essa, não existe uma divisão aqui, e o constitucionalismo digital, na verdade, é só essa readaptação das categorias do constitucionalismo que já foram pensadas, né, para as nossas relações offline, por assim dizer. Mas para concluir, para não dizer que, né, a gente só tem aspectos negativos, existem também oportunidades dessa associação do constitucionalismo digital com o constitucionalismo feminista, né? Uma delas é justamente o ativismo que esses canais digitais nos permitem, né? Movimentos contemporâneos, por exemplo, como o Me Too, né, para denúncia e exposição, por exemplo, de assédios contra as mulheres. Movimento na Argentina, que surgiu e depois acabou tomando conta de toda a América Latina, né, o Ni Una Menos, das mulheres que são vítimas aí de violência de gênero, a Onda Verde, né, em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, são todos movimentos que demonstram como o ambiente digital pode ser uma ferramenta também poderosa de transformação social, oferecendo às mulheres uma plataforma global para a defesa dos seus direitos, né? Isso também se associa como uma possibilidade de uma outra plataforma de participação política das mulheres, né? Então, as plataformas digitais, elas estão se tornando cada vez mais aí abertas e inclusivas para também angariar um protagonismo político das mulheres, né? Mas, obviamente, né, é fundamental que para que isso ocorra, né, para que esse ativismo digital possa de fato florescer em relação à luta dos direitos das mulheres, esse espaço digital também precisa ser um espaço seguro e um espaço de equidade para homens e mulheres, né? E aqui concluo, portanto, com a ideia de que exclusão, violências e desigualdades de gênero são uma realidade no mundo online e no mundo offline, que as ferramentas do constitucionalismo são ferramentas aptas para combater esse tipo de desigualdade e esse tipo de violência, mas, obviamente, nós precisamos aí regulamentar as plataformas, elas precisam, obviamente, serem chamadas à sua responsabilidade pela moderação do conteúdo, pela proteção contra a violência. Precisamos garantir um acesso igualitário à tecnologia, políticas públicas de inclusão digital com foco em vulnerabilidades são fundamentais e precisamos, obviamente, robustecer o que já temos de aparato legislativo em termos de proteção de dados, né, levando em conta especificamente essas vulnerabilidades específicas e essas lentes de gênero, né? Essas são mudanças fundamentais para que, de fato, o constitucionalismo digital feminista possa ser uma realidade pensada justamente para promover e não para violar direitos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Melina. Foi muito interessante, né, a abordagem da professora. Eu, sinceramente, vários aspectos do que a professora trouxe eu desconhecia e coloquei aqui, né, no interesse de avançar no tema.
Com certeza teremos perguntas posteriormente à apresentação do professor Ingo sobre a temática do constitucionalismo digital feminista. Muito obrigado, professora Melina. Eu agora passo a palavra à professora Laura Schertel Mendes, que é professora do IDP. Professor Edson, A gente desculpe, combinou uma... a professora Laura pediu que eu falasse antes dela. Perdão. Perfeito. Desculpe, professor Ingo. Então, eu Não, passo não, a desculpa é palavra. minha, porque na verdade eu estava programado para depois. Não, sem problema. Eu passo a palavra, então, ao professor Ingo Sarlet, doutor em Direito. O professor Ingo é doutor em Direito pela Universidade Ludwig Maximilians Universität München, é professor titular da Escola de Direito e dos programas de mestrado e doutorado em Direito e Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, coordenador do programa de pós-graduação em Direito da PUC do Rio Grande do Sul, coordenador do Grupo de Estudos em Direitos Fundamentais registrado do CNPq. O professor Ingo realizou estudos de pós-doutoramento em diversas instituições internacionais e é pesquisador do CNPq, membro do Conselho da Fundação Peter Haberle na Espanha e autor de diversas obras nas áreas de Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Direito Ambiental. O professor Ingo falará conosco sobre direito ao esquecimento, evoluções e perspectivas. Professor Ingo, eu lhe passo a palavra e agradeço a presença do professor aqui no nosso evento. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Obrigado, professor Edson, pela apresentação, pela participação também nessa nossa atividade conjunta com o nosso querido IDP. Saúdo também o professor Guilherme Pup, que eu sei que está acompanhando e representando aqui o IDP, também como parceiro já de longa data de diversas atividades, a filha da amiga, colega professora Melina Facchi, parabenizando pela excelente exposição, também sempre aprendo quando a escuto, e a professora Laura Mendes também, querida amiga, colega também, parceira de tantos eventos, tantas atividades já de tanto tempo, também uma das expoentes na sua área de atuação no Brasil, com também largo reconhecimento internacional. Então, é claro que torna a minha missão muito mais difícil de falar nesse painel, e de um tema que, para muitos, acabou sendo tido como, de certa forma, sepultado, relegado à história, dos direitos fundamentais, que é o tema do assim chamado direito ao esquecimento. Mas, de qualquer sorte, por mais que isso assim possa aparecer, especialmente a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal de fevereiro de 2021 sobre a matéria, quando em sede de repercussão geral examinou em linhas gerais a recepção no sistema constitucional brasileiro do assim chamado direito ao esquecimento. Na época, o relator foi o ministro Dias Toffoli. O Supremo chegou à conclusão, a partir, no caso, evidentemente, aquele famoso caso Aida Cury, que já havia sido julgado pelo STJ em 2012, acabou chegando ao Supremo, que um direito ao esquecimento, especialmente no sentido da divulgação de notícias, de fatos verdadeiros de interesse público, seria incompatível com a nossa ordem jurídica. É claro que isso, de certa forma, para muitos foi uma espécie de ducha de água fria, porque nós vivíamos no Brasil, naquela quadra, um momento de grande simpatia e até mesmo entusiasmo, e de uma profusão de publicações sobre o direito ao esquecimento e já de um conjunto de decisões que vinham sendo tomadas, pelas instâncias ordinárias a partir de precedentes, do próprio STJ e até mesmo do STF, isso em diversos setores. E claro que, óbvio que com essa decisão acabou havendo um outro movimento, em relação ao tema. Eu tenho aqui algumas observações de fundo e também algumas observações em relação a essas decisões e as perspectivas que nós estamos vivenciando pós-decisão do STF de 2021, seja no Brasil, seja no direito estrangeiro e internacional. Que, de certa forma, eu já adianto isso aqui, essa decisão do STF,
lida de forma restritiva e lida de forma realmente de modo a expulsar do sistema a própria possibilidade de reconhecimento desse direito, né, acaba indo na contramão da evolução recente, mais recente, no direito comparado, no direito estrangeiro, no direito internacional dos direitos humanos, tendo em conta que temos diversas decisões posteriores, né, e contemporâneas, inclusive, de tribunais estrangeiros e internacionais nessa matéria. Por exemplo, né, Tribunal Constitucional da Colômbia, da Espanha, decisão recentíssima do ano passado, decisões de 2019 da Alemanha, decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, decisão, inclusive, do Tribunal de Justiça da União Europeia, já mais recente, portanto, bem depois do precedente do famoso caso Google, né, versus Mário Costerra Gonçalves e a Agência Espanhola de Proteção de Dados, né, de 2014, aliás, 2013. Portanto, nós temos uma evolução que é muito mais simpática ao reconhecimento desse direito do que o contrário, né? E é evidente que nós temos aí uma discussão preliminar sobre, afinal de contas, o que significa esse direito e até mesmo sobre a nomenclatura, sobre a terminologia utilizada para designar esse direito, né? E a gente percebe que existe, evidentemente, uma possibilidade de definir o direito ao esquecimento de uma forma ampla, que, na verdade, é mais condizente com a multiplicidade de instrumentos, de meios pelos quais se tem, em concreto, né, manejado esse direito. E é evidente que nós sabemos que o termo em si já foi, de início, muito criticado, né? Porque, em primeiro lugar, né, aquilo que se praticou e se faz até hoje à luz desse direito já vinha acontecendo, né, e sempre aconteceu, de certo modo, né, pelo menos em parte, sem que sequer se fizesse menção a um direito ao esquecimento, né? Nós fomos ver o caso Lebar, na Alemanha, o caso Lebar I, na Alemanha, e mesmo Lebar II, ali, embora tenha negado, né? É um dos casos sempre citado nesse contexto, nunca se falou em direito ao esquecimento, né? No próprio caso Google, que foi o leading case na matéria, não se usou o termo direito ao esquecimento, né? Então, isso, obviamente, e também não existe como fazer alguém esquecer alguma coisa, né? Somente por uma lobotomia, se me permite a expressão, ou por uma senilidade, ou alguma. Não existe forma de fazer alguém, obrigar alguém a esquecer alguma coisa no mundo jurídico, né? Porque, na verdade, quando se fala em direito de esquecimento, é basicamente o direito que, então, alguém teria, né, tem, de se contrapor em relação à divulgação de notícias, das mais diversas, né, relativas ao seu passado, né, seja que passado for, né, e que possam, portanto, lhe causar, no contexto atual da divulgação dessas notícias, um constrangimento, né, que pode ser reputado ilegítimo do ponto de vista constitucional, jurídico constitucional, né? Basicamente é isso, e por isso que na Alemanha, a professora Marion Albers, que é parceira nossa pela Universidade de Hamburgo, né, ela tem textos sobre isso, onde ela fala ali de um processo de esquecimento social, na verdade, né? O que a gente busca obstaculizar é que a sociedade não tenha mais acesso à informação, porque ela não é mais de interesse e acaba dizendo respeito à vida privada, à intimidade das pessoas, né? E as expõe de uma forma que leve até a mesmo ter consequências nefastas para o seu convívio familiar e social, né? É disso que se trata, né? O professor Stefano Rodotà, que em termos de definição conceituais e justificação do reconhecimento desses direitos, do seu ponto substantivo, ele tem um pequeno livro que se chama Il diritti nella rete, né, os direitos na rede, onde um dos temas é o do direito ao esquecimento. Ele fala num direito à pessoa governar a sua própria memória, né, a não ser refém de um passado que não quer passar. Ele usa essas expressões para designar a justificação da necessidade de reconhecer um direito, né? E eu diria, com ou sem esse rótulo, que, na verdade, existem diversas formas já clássicas de acabar chegando no mesmo resultado. E se a decisão do STF fosse de fato
lida do ponto de vista realmente, como aparentemente ela foi posta, né? Ainda que tenha havido divergências nos votos, e temos aí uma posição que eu reputo muito forte, muito bem fundamentada do ministro Fachin, né? Que foi a voz dissonante, né, nesse processo, mas também de votos, e eu diria assim, a condução do ministro Gilmar, aqui nesse caso, de uma posição mais intermediária, né? Mas, de todo modo, o próprio enunciado de que não se poderia publicar, não poderia impedir a publicação, né, de notícias que fossem verdadeiras sobre fatos de interesse público, ou fatos, pelo menos, fatos verídicos, né? Isso acaba sendo inconsistente, porque se fosse assim, né, eu já disse isso em coluna do Conjur na época, quando saiu a decisão do STF, há 3 anos atrás, né, se fosse assim, nós teríamos a inconstitucionalidade da LGPD, quando assegura o direito do titular à exclusão de dados pessoais, do Marco Civil da Internet, que permite a mesma coisa, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a retirada das informações negativas, dos cadastros, né, depois de 5 anos, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, que proíbe a divulgação dos antecedentes, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, também proíbe a divulgação de imagens, de informações, ainda que verdadeiras, sobre as crianças e adolescentes, né, e tudo isso tem a ver com informações verdadeiras, em muitos casos, né? Tudo isso seria inconstitucional, se assim fosse, não importa o nome que se dê aí ao assim chamado direito, né? E é por isso que também muitos dizem, o que se chamou de esquecimento é apenas um rótulo, né, para tentar ilustrar também o que está em causa, né, a partir de provocações como a do próprio Stefano Rodotà e de outros, né, mas que, no fundo, reflete a proteção de velhos direitos, como o direito à proteção da personalidade, né? O livre desenvolvimento da personalidade, a privacidade, a intimidade, ao nome, à reputação, à imagem, e assim por diante, né? E tanto isso é verdade que em vários votos da decisão ficou claro que, em havendo uma violação de lei, de outros direitos fundamentais, no caso concreto, poderia o Poder Judiciário, como sempre fez e seguirá fazendo, né, resolver o conflito e tentar colocar em concordância prática os direitos em colisão, né? Portanto, reconhecendo que, no caso concreto, poderia ser eventualmente a ordem de retirar uma notícia, enfim, evidentemente tem um efeito que é similar, ainda que não se use esse rótulo e não seja com esse propósito, né? Então, é claro que não se poderia acabar com isso, tudo isso seria inconstitucional, seria impossível, né? Então, isso é uma primeira observação que parece muito simples, mas ela é isso, né, que fundo se passa, né? Da mesma forma, o STF não se pronunciou sobre o chamado direito de esquecimento online, mas apenas offline, porque o caso que originou o recurso extraordinário e a repercussão geral foi um caso aí da Cury, que tinha a ver, na verdade, com a divulgação televisiva num programa que se chamava Linha Direta, né, também que gerou o caso Chacina da Candelária, onde ele foi reconhecido, e onde o STJ já havia negado o direito de esquecimento, né, a indenização solicitada pelos descendentes, né, irmão e descendentes da vítima desse homicídio brutal, que foi a Aida Cury, uma moça da alta sociedade carioca, nos anos 1950, né, que causou muita repercussão, e na época o STJ negou esse direito, que se tratava de um fato que foi reconstruído sem distorção, ao mesmo tempo sempre se associou o evento ao nome Aida Cury, portanto, um transcurso de muito tempo que fazia com que esse choque, essa posição já não seria mais tão significativa. Por vários fatores, então, se entendeu que não se poderia aqui conceder, assim, chamar de esquecimento. Poderia se conceder no caso de Chacina da Candelária, que também foi um caso de televisão, né? Não foi um caso de desindexação. Nós tivemos caso de desindexação, um caso importante de desindexação no STJ em 2018, né? Onde realmente, por maioria de votos, né, o STJ reconheceu o direito à desindexação dos mecanismos de busca do Google, depois de várias decisões negando esse direito, né, no caso de uma promotora de justiça que havia sido envolvida numa investigação, um processo, né,
por fraude a concurso público, obviamente, essa responsabilização foi afastada, mas ainda assim o nome dela continuava sempre ligado. Em primeiro lugar, quando se colocava o nome dela no Google, foi a filha que descobriu isso, aliás, na época, né? Como ligada a esse processo de fraude, né? Uma acusação de fraude em concurso público. Aí o STJ reconheceu a obrigação de retirada desse filtro. A decisão em si eu mesmo aplaudi na época, mas com um reparo, uma crítica importante, também foi feita por alguns colegas, né, de que o STJ, e isso foi bem visto na época pelo ministro Cueva, né, com muita acurácia, como habitual, que realmente o STJ estaria, em primeiro lugar, ao fixar um filtro, né, avançando em relação às possibilidades concretas e, ao mesmo tempo, rompendo com a sua jurisprudência de que seria necessário, primeiro, uma ordem judicial não cumprida para depois mandar retirar o conteúdo, né? Então, claro, com base no sistema vigente, houve essa crítica importante também na época do ministro Cueva, que votou em sentido diferente e diverso, né? Mas também de alguns membros da crítica. Bom, dito isso, né, para encaminhar também minha fala ao final, perspectivas. Em primeiro lugar, se percebe, o STF não fechou questão sobre aliás, sequer apreciou a questão do direito ao esquecimento, entre aspas, né, que não se usa o termo, vamos falar na modalidade de desindexação ou retirada de conteúdos da internet, enfim, que também vai acabar sendo novamente julgada no caso artigo 19, né, da Lei de Marco Civil, né, que, óbvio, não se trata disso exatamente, mas tem relação com a temática, né, acabou decidindo de um modo a não ampliar o espectro, o objeto da decisão para o mundo online. Ou seja, não há coisa julgada, não há efeito vinculante negativo em relação ao reconhecimento de um direito à desindexação. Isso é claro, né? Ainda que o STF possa depois pronunciar sobre isso, né? Da mesma forma, o próprio STF deixou aberto que, em casos concretos, né, se pode, evidentemente, modular eventuais restrições à liberdade de expressão, ainda que a posteriori, né? E até porque isso está correto, porque isso guarda sinergia com toda a nossa jurídica que permite isso em algumas situações, né? Inclusive a própria LGPD, como eu referi, né? Portanto, a gente percebe muito mais uma negativa do rótulo e do uso abusivo do Instituto em relação ao que, de fato, seria uma proibição generalizada, né, como se alguns esperam, né, ou pelo menos acham que foi imposta pelo STF. Né? E, além disso, aquilo que já havia referido antes, que isso, de certa forma, está na contramão, porque o direito ao esquecimento, não importa a forma pelo qual ele seja instrumentalizado, como, por exemplo, um direito de resposta, um direito de retificação, que também é uma forma de um direito de mudança na hierarquização do mecanismo de busca, porque muitas vezes se quer evitar um acesso generalizado. Portanto, é muito mais proporcional desindexar do mecanismo de busca do que mandar apagar na base, né, o conteúdo. Né? Da mesma forma, é muito mais proporcional um direito de resposta do que menos invasivo da liberdade de informação e de acesso à informação, o direito de resposta online, né, como nós sabemos. Então, existem diversos instrumentos, né, que podem servir para a mesma finalidade, que são muito menos invasivos e mantém esse equilíbrio, evidentemente, de caráter excepcional, sem abrir mão, obviamente, né, da premissa de que a liberdade de expressão deve ter uma posição preferencial, ainda que não absoluta, no contexto das liberdades fundamentais. E também o que eu já referi, a contramão, que, na verdade, no direito estrangeiro segue havendo decisões reconhecendo o direito de esquecimento, né? Como nós sabemos, porque a realidade é essa e nós precisamos dar respostas constitucionais, embora sempre proporcionais, às demandas da realidade. Então, isso seria a minha breve apresentação. Espero, né, doutor Edson, não ter passado o meu tempo, né, para que a minha querida amiga Laura possa, de fato, então, assim como a Melina, né, trazer algo que realmente importe, né, e que, de fato, é de todo o nosso interesse. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor Ingo. Sempre humilde nas palavras finais e, na verdade, sempre trazendo muito conhecimento para a gente, conhecimentos atuais acerca de temas que sempre voltam aí à discussão acadêmica e jurídica. Agradeço as palavras, professor Ingo, aos ensinamentos. E para avançarmos aqui ao último bloco do nosso painel, eu chamo a professora Laura Schertel Mendes, professora do IDP e da Universidade de Brasília, pesquisadora
em pós-doutoramento na Universidade Goethe, em Frankfurt, doutor em Direito Privado pela Universidade Humboldt, em Berlim, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, membro da diretoria da Associação Luso-Alemã de Juristas e do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, diretora do Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP, foi uma das autoras do anteprojeto de lei de proteção de dados, relatora da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados responsável pela elaboração do anteprojeto de lei de proteção de dados na persecução penal e relatora da Comissão de Juristas do Senado para a regulação da inteligência artificial. E a professora Laura veio falar conosco justamente sobre regulação da inteligência artificial no Brasil. Professora Laura, muito obrigado pela presença. Eu lhe passo a palavra. Ficaremos aqui aguardando novidades desse projeto de lei que provavelmente deve ser votado muito em breve aqui no nosso país. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, professor Edson. Vocês conseguem me escutar bem? Excelente. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui, né, ao senhor por essa moderação, dizer que é uma honra, queria cumprimentar aqui meus colegas de painel, professora Melina Fachin, professor Ingo Sarlet. É uma honra estar nesse painel com dois grandes especialistas, duas autoridades reconhecidas, e dizer que, claro, também é um desafio para mim sempre compor uma mesa assim, e sempre muito interessante também, uma mesa assim tão de alto nível. Queria parabenizar aqui a PUC, né, ao próprio IDP, pela realização desse evento, né, já na sua 5ª edição desse curso. Vejo que há uma quantidade enorme de inscritos, de participantes, e é sempre um prazer muito grande poder debater com todos vocês temas tão atuais. Eu fiz uma rápida apresentação aqui, professor Edson, se me permite, eu posso compartilhar? Com certeza, professora. Maravilha. Vou fazer uma... Eu tenho consegue compartilhar? Acho que sim. Deixa eu tentar aqui. Só um segundinho. Perfeito. Conseguem ver? Sim, professora. Perfeito. Perfeito, então. Eu vou tentar, esse tema ele é bastante amplo, né? E eu vou tentar chegar logo nesse debate da regulação da IA, que é um tema que tem... que acho que movimentou bastante o Congresso esse ano, muitos dos senhores e senhoras devem ter acompanhado, e, né, talvez por motivos óbvios, nesse momento de eleição, acabou ficando um pouco parado, mas há uma expectativa de que esse tema, principalmente o PL 2338, volte, né, a tramitar e que possa ser votado na Comissão Temporária de IA, agora logo após as eleições municipais. E antes de entrar propriamente no projeto, eu queria rapidamente falar um pouquinho, né, da perspectiva talvez teórica e conceitual, e em seguida falar um pouco de qual que é o coração do projeto e talvez os principais aprimoramentos nessas últimas versões. Eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, e eu acho que aqui a professora Melina já trouxe elementos muito importantes sobre, em especial, né, a posição da mulher no ambiente digital de uma forma geral, como nós precisamos pensar em segurança, em vários elementos que muitas vezes não estão colocados nesse debate, né, digital. Eu acho que, da perspectiva também da violência, eu acho que a professora Melina trouxe elementos muito interessantes e que, de certa forma, vão se espelhar e vão se repetir também. E eu diria, talvez, até, professora Melina, talvez esses desafios que a senhora muito bem colocou, de certa forma, vão ser ainda ampliados, né, quando a gente fala de inteligência artificial e dos riscos e desafios que essa nova tecnologia, essa nova família de tecnologias vai acabar impondo para toda a sociedade, mas acho que em especial também para mulheres, para grupos minoritários, e eu acho que essa é uma perspectiva bastante importante também para a gente levar em consideração. Eu acho que muito rapidamente, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente já não está mais falando né, daqueles filmes de ficção científica, de robôs e apenas, né, tomando, talvez dominando os seres humanos, mas a gente está falando de aplicações, e eu diria talvez até mais, no momento mais, com um impacto muito maior nas nossas vidas do que a gente imagina, né? A gente está falando de credit score, de outras avaliações de risco, com as quais já convivemos e talvez a gente nem perceba, né? Se a gente pensar no mercado de seguros, no mercado de crédito,
Tudo isso já, todos esses serviços já estão permeados pela IA e claramente já tem impactos positivos e negativos, eventualmente. As recomendações de filmes, né, que nós tanto aproveitamos, também já, obviamente, né, já são também realizados pela inteligência artificial. Quando falamos de rede social, hoje seria impossível pensar nessas redes sem o uso da IA, seja, por um lado, para recomendar também, todo o sistema de recomendações das redes sociais hoje é baseado em algoritmos e IA, que a partir dos próprios dados com os quais nós mesmos optamos por alimentar essas redes, esses sistemas. Mas a verdade é que também para fazer a moderação de conteúdo, não existe moderação hoje possível sem a IA, sem essa moderação em parte automatizada. Tudo isso para mostrar que esses sistemas já permeiam as nossas vidas e já têm efeitos bastante relevantes, porque seja para definir qual conteúdo que nós vamos ver nas nossas redes, nos nossos perfis, ou seja, o conteúdo que circula na sociedade e que, em grande parte, vai informar eleitores, vai informar cidadãos, vai formar opiniões, já é, em grande parte, definido e determinado pelas plataformas, né, sociais por meio da inteligência artificial, o que a gente pode perceber que não é nada trivial, né? A gente está falando, e acho que esse é um ponto que conecta muito bem com esse nosso seminário, que nada mais é do que a democracia e quais são os pressupostos da nossa democracia e, portanto, também de um constitucionalismo moderno, de um constitucionalismo atual. E eu trouxe já um primeiro elemento, e aqui também bastante provocativo, mas que eu acho que pode, inclusive, aqui já fazendo uma proposta, professor Ingo, de um tema para uma futura cooperação. A gente está sempre pensando em cooperações possíveis, e talvez um tema bem interessante seja esse do constitucionalismo, que eles estão chamando de constitutional AI, né? Que é exatamente esse constitucionalismo que algumas empresas já têm tratado dessa forma, como constitutional AI, e que nada mais é do que algumas empresas já começaram a dizer, bom, esses são os princípios e valores que eu estou utilizando para moldar, né, o meu sistema de IA. E aqui eu trouxe talvez o mais famoso, que é o da Anthropic, que é a Claude's Constitution, que eles chamam, e aqui eu trouxe rapidamente também o começo dessa Constituição, né, em que eles deixam claro que, talvez as primeiras perguntas são bem interessantes, quais são os valores que permeiam, né, determinados modelos de IA. E aqui eles publicaram um texto, né, chamado Constitutional AI. Deixa eu só, eu preciso, acho que, silenciar o meu WhatsApp, peço licença para isso. Acho mais fácil, pronto. Desculpas por isso. E aqui eu achei bem interessante, porque isso mostra que os sistemas de IA, e aqui acho que vale a gente talvez, até para fins didáticos, separá-los em dois grandes tipos, seja quando a gente está falando de algoritmos que têm como objetivo tomar decisões, né? Então, quais seriam os outputs desses algoritmos mais tradicionais? São decisões, previsões, probabilidades, estatísticas, e sob esse ponto de vista, já há um impacto para os valores e para os princípios constitucionais relevantes, em especial porque eles se tornam, de certa forma, reguladores do comportamento humano, né? Acho que sob essa perspectiva desse primeiro tipo de IA mais clássica, ele tem um impacto enorme, porque ele pode, sim, acho que como a professora Melina aqui muito bem colocou, em primeiro lugar, restringir muitas vezes a igualdade, a isonomia das pessoas, porque afinal eu posso tomar decisões com base em dados enviesados, com base em dados historicamente coletados, e que muitas vezes, e para não dizer na maioria das vezes, são dados desiguais, porque a nossa realidade histórica e social é uma realidade desigual. Então, quando nós falamos desse tipo de output, né, de decisões, de probabilidades e previsões estatísticas, muitas vezes nós estamos falando de decisões que podem afetar a igualdade, a isonomia, que são princípios muito caros, né,
para a nossa Constituição, mas a gente também pode estar falando de uma restrição de autonomia, se a gente for pensar na liberdade de expressão, na liberdade de ir e vir, na liberdade profissional, a depender dos contextos em que essas decisões, essas probabilidades são utilizadas. Mas também, quando nós pensamos talvez nessa IA mais recente, né, a famosa IA generativa, baseada em grandes modelos de linguagem, e esses agora são sistemas que produzem conteúdo, né? Então, a gente foi apresentado a esses sistemas mais recentemente, agora que eles estão disponíveis ao público, mas é claro, eles já estão sendo desenvolvidos já há alguns anos, e o fato é que também quando nós pensamos nesses sistemas de IA generativo, isso também pode ter impactos bastante relevantes eu diria, em toda a sistemática constitucional de valores e princípios. E não por outro motivo, porque se a gente estiver pensando no sistema jurídico, no sistema judicial, ele altera, inclusive, a forma de produção. Se a gente pensar no sistema judicial, por exemplo, ele pode alterar a forma de produção de sentenças, a forma que os advogados já estão produzindo as suas petições, a forma que o Ministério Público já está produzindo as suas denúncias, né? Então, aqui eu vou citar também o professor Urs Gasser, que numa audiência pública do CNJ, que eu ajudei a organizar, na qual estávamos debatendo uma resolução de IA para o judiciário, o próprio professor Urs Gasser mencionou, olha, nós precisamos encarar a inteligência artificial não apenas como uma nova ferramenta, né? Assim, a exemplo estamos falando de um novo computador ou de mais uma ferramenta que veio a se somar ao ambiente jurídico, ao ambiente de produção de todo o contexto jurídico. Não é mais, a IA não deve ser encarada dessa forma, né? A verdade é que é uma transformação de como o próprio conteúdo jurídico vai ser produzido ou está sendo produzido. E isso altera, em grande parte, a nossa concepção, né, do direito e a produção e a aplicação do próprio direito. Eu acho que isso é um alerta importante e até convido todos, quem tiver interesse nessa temática, a audiência pública ela foi muito interessante, foram 3 dias, e a resolução, é claro, ainda vai ser debatida, ainda tem que ser, vai ser alterada, a minuta, até o momento de sua aprovação. Então, acho que ainda tem um longo caminho até que a gente tenha uma resolução definitiva de como a inteligência artificial vai ser usada no judiciário. Mas tudo isso para dizer que, quando pensamos na produção de conteúdo, e aqui não pensando apenas no mundo jurídico, mas pensando que a IA generativa facilita também a própria produção da desinformação, né? E a gente pode pensar que uma peça, uma deepfake, hoje, eu posso fazer uma deepfake no tempo que eu escrevo um e-mail, né? Então, a escala desse tipo de ilícito, né? A possibilidade de disseminação e a capacidade de circulação, a gente pode dizer que a IA generativa ela alterou todas essas etapas de produção da informação e circulação, né? A forma que a gente produz a informação, a forma que essa circulação da informação se dá e a forma que a gente consome a informação, porque, ao mesmo tempo, não só é mais fácil produzir esse tipo de conteúdo, digamos, de desinformação, não só é mais fácil disseminá-lo, mas é também mais fácil e ele muda a forma, digamos, de personalizar e de consumir essa informação. Tudo isso mostrando como, também pensando em liberdade de expressão, e aqui também no ambiente democrático e eleitoral, pensando na possibilidade de manipulação, né, da comunicação, mostra como a gente está pensando, como a IA ela vai trazer desafios, eu diria, para todos os direitos fundamentais e, acima de tudo, para os pressupostos do nosso Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, eu acho, por um lado, bastante interessante e paradoxal quando a gente pensa numa Constituição, né, ou em princípios constitucionais elencados por uma empresa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso também serve de alerta para que a gente, todos nós que já há tanto tempo temos trabalhado com valores e princípios constitucionais, para que a gente possa, sim, pensar em como fazer com que eles sejam efetivos nesse novo mundo, né? Eu acho que esse é um alerta e um chamado para toda essa doutrina dogmática e teoria constitucional, para que a gente possa compreender como é que os princípios e valores constitucionais podem continuar atuais
mesmo à luz de tantos e novos desafios. E aqui eu faço um chamado, eu gosto muito de um texto do professor Hoffman Riem, eu sei que eu e o professor Ingo, a gente já trabalhou bastante com alguns dos textos do professor Hoffman Riem, inclusive o professor Ingo tem fez uma bela organização acerca dos textos do professor Hoffman Riem, e dentre eles, ele tem um texto chamado Inovação, né, sobre qual que é a relação entre o direito e a inovação. E o professor Hoffman Riem nos convida a refletir não só sobre a inovação tecnológica e os impactos sobre o direito, mas como o próprio direito precisa se inovar para fazer jus e para estar, digamos, à altura dos impactos atuais, dos impactos tecnológicos atuais. E, nesse sentido, eu faço aqui uma provocação de que a gente também talvez devesse pensar, e eu acho que esse seminário ele é talvez o locus ideal para isso, quando a gente pensa no conceito de constitucionalismo digital, e me parece que uma das vertentes, né, dessa teoria, ou talvez a gente tem várias teorias hoje pensando no constitucionalismo digital, mas eu acho que uma das vertentes é exatamente a de pensar quais são as inovações necessárias do constitucionalismo atual para que a gente possa fazer frente a esses desafios. E aí, sem dúvida nenhuma, eu diria que é importante a gente pensar de que forma nós podemos, ou de que forma os direitos e deveres de proteção que a gente pode extrair hoje da nossa Constituição, de que forma a gente pode conformar e regular esses sistemas. E aí acho que já fica claro, talvez, o primeiro grande desafio, sem dúvida nenhuma, parece já ser o tema também já tão antigo e por que não, ao mesmo tempo, atual, que é o do impacto e do efeito dos direitos e princípios constitucionais nas relações privadas. Então, eu acho que essa também é uma provocação que esse tema, né, de uma Constituição, de certa forma, escrita aqui por uma empresa de IA, de certa forma, ela também nos traz, né? Como fazer com que esses valores que estão ancorados ou expressos nessa Constituição, nesse documento das empresas privadas, como fazer com que eles estejam alinhados com a Constituição Federal, né? Eu acho que esse é um ponto importante para que a gente pense também que inovações nós precisamos ter na nossa teoria constitucional, na nossa concepção de Constituição, para fazer frente a esses novos desafios. E aqui eu queria trazer alguns exemplos, antes de entrar já propriamente na proposta de regulação. Eu acho que alguns exemplos e casos recentes que mostram a conexão e os impactos, sem dúvida nenhuma, em todos os direitos fundamentais. Talvez um dos mais recentes que me chamou a atenção, agora já agosto desse ano, foi um algoritmo utilizado pela polícia espanhola que buscava ajudar a polícia na tomada de decisão sobre se um determinado aqui no caso, por exemplo, um marido que tinha agredido a esposa, se ele tinha chances de reincidir para a proteção da própria pessoa que tinha sofrido violência. E no caso aqui, se entendeu, até trouxe as perguntas que esse algoritmo aqui, ou as perguntas que eram usadas para coletar informações. Então, o policial fez 35 perguntas de sim ou não que alimentavam esse algoritmo. Então, se foi usada uma arma, se há problemas financeiros, se o agressor demonstrou comportamento controlador, né? E todas essas informações alimentavam esse sistema chamado Viogen. E no caso, o sistema entendeu que não haveria um risco, digamos, de uma reincidência ou de uma agressão. E, infelizmente, aqui numa situação trágica, a esposa foi assassinada algumas semanas depois da tomada de decisão desse algoritmo, né? Eu acho que esse elemento, esse caso, ele traz muitas reflexões. É claro que aqui tem sempre uma reflexão de que o sistema ele nunca poderia ser utilizado digamos, de uma forma exclusiva para tomada de decisão, né? Mas a verdade é que a decisão ela está sempre ela tem que ser sempre revisada por um ser humano e a decisão, de fato, ela tem que ser tomada por um ser humano. Mas, assim como no debate que a gente tem tido judicial, né, no âmbito do judiciário, a pergunta é qual que é a capacidade e a autonomia
material da pessoa que, ao ler esse algoritmo, ao ler o resultado desse algoritmo, a gente está falando de uma decisão meramente formal, né? É claro que o policial tem essa tomada, tem o poder de tomar essa decisão, mas é uma decisão meramente formal ou há um poder e uma capacidade substancial de analisar que, não, nas condições que eu analisei, eu entendo que eu vou tomar uma decisão diferente daquela que o algoritmo tomou. Então, eu acho que há uma série de elementos interessantes, mas eu sempre gosto de trazer as perguntas que acabam, ou as respostas a essas perguntas que acabam alimentando esses sistemas. Eu já vou trazer em seguida num outro sistema, porque ele mostra que, embora nós consideremos que esses resultados, esses scores, né, a gente tem um viés de confirmação de considerar que eles são respostas objetivas, e talvez mais objetivas do que a avaliação do policial naquele contexto concreto. A verdade é que são perguntas muitas vezes subjetivas também, e que nem sempre e mostra que essa objetividade ela também é um mito, né? Muitas vezes a pessoa pode pensar, bom, é melhor eu seguir a decisão do algoritmo do que me responsabilizar por uma decisão que eu tomar, e aí a partir eu acabo me responsabilizando, e com isso seria mais fácil, então, seguir aquilo que o algoritmo disse. Então, eu acho que há uma série de reflexões importantes, e sempre pensando que, no fim, nós é que decidimos em que contextos esses sistemas devem ser utilizados, né? Então, esse contexto da polícia, acho que ele é um contexto sensível. Eu trouxe aqui um outro contexto que é muito interessante, um outro caso, que a própria professora Sandra Varta, num texto sobre discriminação algorítmica, ela é professora do Instituto de Internet de Oxford, e ela analisa exatamente esse caso de viés, que foi um caso em que, no momento da pandemia, a Inglaterra resolveu não fazer os exames nacionais que eles faziam sempre para admissão nas universidades. Eles optaram por adotar um algoritmo que diria qual que é a nota de cada aluno. E a gente sabe que esses sistemas estatísticos, eles generalizam não apenas à luz do próprio, digamos, histórico daquele aluno, e vai dizer, olha, qual que seria a sua nota a partir do seu próprio histórico, mas ele sempre faz uma generalização a partir do contexto em que aquela pessoa em que contexto ela está, e é a partir desse contexto que, né, toda a estatística nada mais é do que uma generalização desse contexto, e não só das suas capacidades e digamos, do seu histórico individual. E esse algoritmo fez exatamente o que lhe foi determinado, e, portanto, as pessoas, os alunos de alta performance em escolas privadas e que já tinham também um histórico de alta performance, essas escolas, esses alunos tiveram notas mais altas do que os alunos também de alta performance em escolas públicas e da periferia. Ou seja, é interessante que a própria professora Sandra Varta diz, o algoritmo, né, nessa situação, ele performou bem, ele fez exatamente o que lhe foi pedido. E é claro que, na verdade, foi um desastre, e ele, inclusive, é claro que os alunos dessas escolas periféricas, né, e talvez muitas vezes localizadas em bairros de baixa renda, tiveram suas notas corrigidas depois e alteradas pelos seus professores. Então, de novo, eu acho que ela traz, aqui a gente falou de direito à educação, a gente falou do monopólio do poder do Estado, né? Aqui, de novo, também, quando a gente fala do uso do reconhecimento facial pelas polícias, e mostra como nós precisamos entender muito bem quais são as limitações desses sistemas, como eles de fato funcionam, para que a gente possa tomar as decisões adequadas de em que contexto a gente quer usar esses sistemas, né? Eu acho que esse que é o ponto mais importante. Não é uma discussão sobre nem torná-los vilões, nem torná-los a panaceia e praticamente o Deus, né? E a solução para todos os nossos problemas. A gente precisa compreender que como eles funcionam, eles vão funcionar sempre com base nos dados com os quais a gente vai alimentar esses sistemas, e eles vão funcionar sempre necessariamente a partir desses cálculos estatísticos e do modelo estatístico que ele foi colocado. Então, aqui no caso do reconhecimento facial, acho que esse é um ponto importante,
em geral, eles são alimentados com dados de pessoas brancas, então ele não performa corretamente com dados de pessoas coletando dados de pessoas negras e, portanto, há um erro, uma taxa de erro maior e claramente uma discriminação racial ou né, um racismo algorítmico, como muitas vezes se diz. Então, eu acho que aqui há uma série de questões, mais uma vez, uma questão de isonomia, e talvez uma questão de isonomia num contexto o mais sensível de todos, que é o contexto em que a gente vai privar as pessoas da sua liberdade, né? Como eu disse, do poder de monopólio do Estado, que é um poder exclusivo, e que, ao utilizar esses sistemas nesse contexto, a gente precisa também ter conhecimento das suas limitações e avaliar se é adequado utilizar esses sistemas nesses contextos. Então, aqui também é um caso famoso esse já largamente estudado pela literatura, que é o caso Compass. Também há indícios claros de vieses e discriminação racial, e há um estudo longo publicado pela ProPublica, e esse Compass até hoje ele é utilizado na maioria dos estados americanos para avaliação da periculosidade, né, da pessoa que foi presa. E aqui eu acho que então, talvez seja o cerne do nosso debate, né? E que eu comecei trazendo um pouco aquela discussão de como são os valores que algumas das empresas de IA já têm colocado, dizendo, olha, esses são os valores que estão ancorados nos meus sistemas, eu sigo e formulo os meus sistemas, né, em todo o ciclo de vida desses sistemas, à luz desses valores. E aqui, então, exatamente quais são os valores, princípios e direitos que estão em jogo? Claramente, eu diria que todos os direitos fundamentais podem ser afetados, como eu já coloquei. A gente pode falar do direito à igualdade, do direito à liberdade, do direito a uma profissão, né, ao trabalho, do direito à liberdade de expressão, a depender de como circulam as informações nas esferas públicas digitais. Então, de certa forma, todos os direitos fundamentais, eles podem ser impactados a depender de como usamos essas tecnologias. Aqui eu acho que eu gosto bastante desse artigo, ele é interessante porque ele mostra como, muitas vezes, sistemas eles funcionam como papagaios estatísticos, né? E é interessante porque, de novo, para a gente compreender os potenciais e os limites desses sistemas. Se nós estamos falando, né, de certa forma, de estatísticas ou de papagaios estatísticos, é fundamental a gente lembrar que, na melhor das hipóteses, o resultado deles vai ser, o resultado de muitos desses sistemas vai ser nada mais do que uma boa síntese do passado, né? É quase como se a gente estivesse automatizando o passado. E aqui, por isso que eu trouxe alguns daqueles exemplos, quando a gente fala de educação, quando a gente fala do sistema judicial, é que vários desses sistemas sociais, o objetivo, e talvez quando a gente pensa no próprio sistema jurídico, não é e nunca foi a repetição do passado, ao contrário, né? O próprio sistema jurídico, o sistema judicial, ele tem como objetivo que a gente supere um objetivo de transformação social, né? Para que a gente supere as desigualdades atuais. Então, é importante a gente lembrar, e me impressionou muito o caso do off-qual, da educação, pensar que a gente pode pensar em adotar notas, né, e avaliar os alunos por meio desses algoritmos, quando, na verdade, a gente quer saber se o aluno melhorou, qual que é a performance daquele aluno. Ele pode ter ido mal a vida toda e ele pode ter começado a estudar recentemente, né, e ele próprio pode ter uma história de superação, e, portanto, é curioso a gente sempre buscar essa avaliação do passado. Então, de novo, aqui eu acho que é um texto também, de certa forma, irônico, mas ele diz, de novo, ele nos lembra que, na melhor das hipóteses, a gente vai repetir o passado. Eu digo na melhor das hipóteses porque a gente pode estar fazendo essa repetição, se a gente tiver dados equivocados, históricos, a gente pode também estar fazendo uma repetição equivocada do passado, e aí talvez seja o pior dos mundos. Mas o que eu quis dizer é que, na melhor das hipóteses, a gente vai estar repetindo corretamente o passado. E será que é isso sempre que a gente quer fazer? Em muitas situações, né? Então, de novo, essa ideia de que a gente precisa compreender os limites e as potencialidades para que a gente possa aplicá-los nos contextos sociais adequados. E aqui eu acho que vale a pena também aquele alerta de que a gente está falando de sistemas
né, de uma perspectiva sociotécnica que está muito ligado não só com os limites e potenciais da própria tecnologia, mas qual que é a interação do ser humano e da máquina e qual é o contexto que a gente vai decidir utilizar aquele sistema, em qual contexto que ele deve ser usado, e, portanto, essa interação ela é fundamental. Isso, claro, que torna mais complexo a nossa análise, e também qualquer tipo de debate regulatório, a gente precisa enfrentar essa complexidade, né? Essa interação do ser humano e da máquina que vai definir de novo, as potencialidades, os benefícios e também os riscos e possíveis danos dele decorrentes. E aí eu gosto muito do texto da professora Kate Crawford, que sempre, acho que de uma forma bastante brilhante e sumária, diz, olha, gente, a gente está falando de sistemas que não são nem inteligentes, como os seres humanos, né? Eles não emulam a nossa inteligência, ela é, de novo, baseada em dados, em modelos estatísticos e em probabilidades. Então, quando nós temos uma previsão ou uma decisão, ela é sempre uma mera probabilidade, não é algo que vai acontecer com certeza, né? E ela é uma mera probabilidade a partir dos dados e do framing que foi colocado naquele algoritmo. Então, de novo, não é a inteligência humana como a conhecemos, e nesse sentido, também é importante a gente ter essa compreensão. Eu gosto também muito do texto da professora Kate Crawford, quando ela diz, bom, os sistemas não são nem artificiais nem inteligentes. E por que não são artificiais? Porque eles dependem de uma quantidade de recursos enorme, né? Que são recursos naturais, recursos de dados, que nós mesmos vamos, né, coletar, recursos humanos, pensando em todas as decisões humanas que foram tomadas para a criação e para a elaboração desses sistemas ao longo de todo o seu ciclo de vida. Então, aqui ela faz uma comparação interessante com aquele Clever Hans, aquele cavalo que foi tomado por um tempo como um cavalo inteligente, porque ele respondia corretamente a algumas respostas do seu dono, mas que, na verdade, obviamente, não era um cavalo que aprendeu nem a somar, nem a compreender a linguagem humana, ele apenas aprendeu a responder a sinais e a compreender os sinais do seu dono. E aí, portanto, ele conseguia também compreender, de certa forma, não compreender, mas ele reagia a esses sinais e às mudanças de comportamento também de quem fazia as perguntas. E com isso, ele enganou um tempo, né? Enganou por algum tempo algumas pessoas, mas é claro que é interessante a gente pensar também nessas limitações e nessa expressão aqui da professora Kate. E eu queria que talvez falar diretamente da proposta hoje, então, que está em curso, ou das propostas que estão em curso hoje, falando de regulação da IA no Brasil, mas antes disso, talvez por todos esses impactos sobre os direitos fundamentais, pela larga utilização desses sistemas, o fato é que há uma tendência internacional bastante clara de regulação e de necessidade de regulação da inteligência artificial. E aqui eu trouxe alguns dos documentos, bastante conhecida é a ordem executiva do presidente Joe Biden, ela é uma ordem que busca, que atribui às agências reguladoras e a alguns órgãos americanos que já busquem regular nos seus respectivos setores esses sistemas, também bastante próprio digamos, do ordenamento jurídico americano, então é muito baseada em regulação setorial e também em autorregulação. Mas é um documento bastante extenso que mostra também, eu diria, essa preocupação para que esses sistemas possam ser utilizados de forma correta, de forma confiável, né, e de forma segura. E aqui eu acho que vale a pena lembrar, a gente percebe nesse documento que muitas vezes os sistemas, quando a gente coloca ou aplica esses sistemas a determinados contextos sociais, eles sequer performam como a gente gostaria que eles performassem. Então, há uma preocupação muito grande nos Estados Unidos de que não só de segurança desses sistemas, de que eles não causem danos, mas a pergunta é, será que eles vão funcionar adequadamente? Né? Se eu uso a IA para selecionar para fazer uma determinada classificação, ela vai fazer essa classificação corretamente, adequadamente? Então, há uma preocupação não só sobre os danos deles decorrentes, mas basicamente sobre se eles performam como a gente gostaria que eles performassem, né? Então, essa também é uma preocupação importante. Aqui, acho que muitos já conhecem também o AI Act, que foi aprovado este ano na União Europeia, e que já tem uma abordagem regulatória típica também do modelo europeu,
que é uma lei, né? A regulação nada mais é do que o regulamento nada mais é do que uma lei aplicável já de forma imediata a todos os países europeus, e essa lei ela também tem uma aplicação horizontal, e basicamente essa aplicação horizontal, digamos, ela é aplicável a todos os setores, também para o poder público, e você tem toda uma estrutura de supervisão. Basicamente, você tem um órgão dentro da União Europeia que vai cuidar da IA generativa, e você vai ter órgãos nacionais, e aí os estados podem apontar qual que é o órgão nacional, se ele vai querer criar algum outro órgão ou utilizar alguma estrutura já existente, e esses órgãos nacionais vão ser responsáveis pelas outras IAs que não as generativas. E a gente tem uma série de outras recomendações, ou seja, documentos não vinculantes da Unesco, uma resolução agora aprovada recentemente pela ONU, agora em março deste ano, sempre pensando em como que nós podemos investir e fomentar uma inteligência artificial que seja confiável e que seja segura, né? E aqui, eu vou em poucos minutos, ou talvez em 2 minutinhos apenas aqui, professor Edson, falar um pouco desse nosso processo no Brasil hoje de regulação. A gente tem um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, então esse é o projeto com uma tramitação mais avançada, e esse projeto chegou ao Senado no final de 2021. Em fevereiro de 2022, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entendeu que seria interessante criar uma comissão de juristas para olhar melhor esse projeto de lei, né, e se debruçar melhor sobre as iniciativas de regulação. Essa comissão foi presidida pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e eu tive a honra de ser a relatora dessa comissão de juristas. E nós trabalhamos, então, ao longo do ano todo, contamos com vários professores, inclusive eu queria aqui fazer uma homenagem ao querido professor Danilo Doneda, que infelizmente nos deixou muito cedo, mas que foi uma pessoa muito importante, não só nesse tema, né, da inteligência artificial, mas também em todo o debate de proteção de dados, quase a gente pode chamá-lo, né, de certa forma, do pai da proteção de dados no Brasil. E essa comissão, então, apresenta no final do ano de 2022, e ironicamente, praticamente um mês antes do ChatGPT ficar disponível para todos no Brasil. Então, é claro que esse projeto também precisaria de uma atualização, que foi o que aconteceu ao longo de todo o ano de 2023 e também ao longo de 2024. Então, o presidente, senador Rodrigo Pacheco, apresentou a mesma proposta da Comissão de Juristas em maio, como um projeto de sua autoria, e o senador Eduardo Gomes é o senador que hoje é o relator de todo esse projeto. Como eu tinha comentado um pouquinho antes com o professor Edson, a partir de uma provocação dele, esse projeto ele teve muito debate na comissão temporária, eu diria no primeiro semestre deste ano, foram muitas audiências públicas, mais de uma consulta pública, e agora com as eleições houve uma certa pausa nesses debates, e imagino que logo depois das eleições municipais esse tema será retomado. E talvez, muito rapidamente, se a gente for pensar aqui nessa estrutura do projeto de lei, eu diria que a principal característica desse PL, que é o PL 2338, é ser um projeto de lei com talvez 2 eixos centrais. O primeiro deles, uma modelagem baseada em riscos, e nesse sentido, a gente tem toda uma categorização, né, e uma classificação de riscos, exatamente porque nós não podemos regular todos os sistemas de IA como se eles tivessem o mesmo risco, né? É claro que um sistema que classifica spams e que separa o spam da nossa caixa de e-mails não tem o mesmo risco do que um sistema como a gente comentou, como um sistema que faz a classificação ou analisa o risco de reincidência de presos, né? Da mesma forma que um sistema que vai buscar fraudadores no INSS também tem um nível de risco diferente quando é o próprio Estado que está por trás desses sistemas. Então, a modelagem baseada em riscos é um dos princípios e um dos eixos principais do projeto de lei, que se complementa com uma modelagem baseada em direitos. Eu diria que essa é a principal diferença desse projeto de lei, inclusive em relação ao próprio AI Act, né? Nós estamos falando aqui de vários direitos, do direito à explicabilidade, de um direito à transparência mínima para qualquer tipo de sistema,
Nós estamos falando de um direito à revisão, à possibilidade de você ter um devido processo legal, né? É uma série de direitos, aqui em especial para os sistemas de alto risco, que, ao meu ver, são essenciais, e aqui, se eu puder conectar com a minha fala no começo, eu diria que são esses direitos também que me parece que vão se conectar com todos esses valores e princípios constitucionais que a gente disse, que a gente falou no começo. Ou seja, se existe um dever de proteção que se extrai de toda a Constituição e de cada um dos direitos fundamentais, esse dever de proteção, ele se expressa e se reflete no dever do legislador de regular e mitigar os riscos desses sistemas. E, portanto, nós precisamos de uma estrutura regulatória que mitigue, né, os riscos, que classifique, claro, os riscos também, que atribua obrigações distintas e mais severas para os sistemas de maior risco, mas que também atribua e permita e que faça com que os afetados por esses sistemas tenham direitos que possam ser exercidos perante essas empresas. Então, me parece que essa regulação, esse PL 2338, ele traz todos os elementos, né, seja para ser constitucional aqui, não só sob essa perspectiva, digamos, negativa, mas também sob uma perspectiva positiva dos direitos fundamentais, né? A gente pode extrair esse dever de proteção e, portanto, há um dever do regulador, a gente pode extrair aqui, eu acho que nessa perspectiva mais moderna do direito constitucional, tão bem defendida e formulada pelo professor Ingo Sarlet e por tantos outros colegas e professores, de que há um dever do legislativo, né, e do legislador de garantir os direitos fundamentais também nesse contexto. E com isso aqui, professor Edson, eu encerro aqui a minha fala também pelo limite de tempo, dizendo mais uma vez da honra e da alegria de compor esse painel aqui tão ilustre. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Laura. Infelizmente, o tempo é o nosso limite aqui de conversa, porque eu gostaria muito de ter a oportunidade de debater essa temática, que é uma temática que trabalhei no meu doutorado, na PUC do Rio Grande do Sul e também na cotutela com a Universidade de Granada. Mas, infelizmente, nós já chegamos no adiantado da hora aqui, às 13h05, e eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço as falas da professora Laura, da professora Melina, professor Ingo. Na verdade, 13h05, aqui eu falo de Rondônia, então aqui são 12h05. Né? Mas agradeço a presença de todos vocês, em nome da comissão que é organizadora aqui do nosso 5º Seminário Internacional de Constitucionalismo Digital, e informo que continuaremos a nossa programação amanhã, quinta e sexta-feira, com um painel por dia nesse mesmo horário, até às 13h. Muito obrigado, professores, obrigado aos colegas, e até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço a Tchau, todos. tchau. Edson, Muito Laura, Melina. obrigada. Um abraço. Tchau, Tchau. Abraço, professor Hilton. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.